É isso aí. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o assunto da Reforma Protestante. Nas últimas semanas nós falamos bastante em assuntos relacionados com a prática da Igreja Cristã Reformada. Recebemos aqui vários pastores para conversar sobre diferentes assuntos, sobre confessionalidade, sobre reforma na igreja. Então tivemos aqui o pastor Ronaldo Cadena, da Igreja Presbiteriana Castelo Forte. Fizemos um programa à distância com o pastor Everton Toca Chique, falando sobre confessionalidade e honestidade. Falamos com o pastor Ezequiel Silva, que é o pastor de uma igreja que veio do movimento neopentecostal e entrou no movimento de reforma, está nesse processo, então ele pôde falar na prática como eles, como congregação, estão experimentando reforma na igreja, né? Hoje nós vamos então bater um papo mais aqui sobre o assunto mais ligado com a história da Reforma Protestante. O nosso tema de hoje é falar sobre alguns nomes importantes da Reforma, algumas figuras que tiveram um papel importante no processo de Reforma Protestante nos séculos XVI e XVII. Não é isso aí, irmão Rafael? Isso, pastor. É importante e interessante, né, que a gente fala muito sobre reforma e algumas pessoas ficam pensando quem foram essas pessoas nos bastidores, né, da reforma. Alguns são bem conhecidos, né, mas tem muitos outros nomes que foram importantes e nem sempre é lembrado. Como foi mencionado na apresentação do livro aí no Momento 5 Pontos, o nome de Pierre Viret quase ninguém conhece, hein? Isso. Pastor, por onde a gente começa? Nesse início, a gente começa por Lutero, ou a gente... Normalmente, quando a gente fala sobre reforma protestante, sempre o nome de Lutero é o início, né? É quase sinônimo de reforma, né? Pelo menos falando de reforma do ponto de vista histórico. Mas, e vamos falar sobre ele. Eu acho que é importante realmente começar por Lutero por várias razões. Mas antes, eu queria compartilhar, especialmente para aquelas pessoas que estão iniciando nesse conhecimento de reforma. Eu sei que várias pessoas que estão em contato com o nosso programa, seja pelo Facebook ou mesmo pela rádio, talvez já ouviram falar sobre reforma, conhecem alguma coisa, mas ainda precisa de mais esclarecimento. Então, aqueles que já estão há mais tempo talvez já compreendam melhor isso, mas é bom já desde o princípio, para nossa clareza, identificar que há um momento antes da reforma, que é um momento importante também, porque a reforma não acontece de repente, do nada, e Lutero acordou um dia e disse: rapaz, sabe de uma coisa? Hoje eu vou fazer reforma. Não foi assim, né? Então há toda uma história anterior, como também há uma história posterior à reforma. Quando a gente fala sobre reforma protestante, ou a grande reforma, a gente se refere principalmente ao século XVI e XVII. Foram os séculos que realmente a reforma explodiu e se desenvolveu e se estabeleceu nos documentos reformados, particularmente, mas não exclusivamente, os documentos, as 3 formas de unidade das igrejas reformadas, os documentos de Westminster, da Igreja Presbiteriana, mas naquela época também você tem outras confissões, como Confissão Londrina, Confissão de Savoy, a Confissão Helvética, a Confissão da Guanabara, a primeira das confissões aqui na América. Então, esses 2 séculos realmente são muito importantes. Mas antes de se iniciar o século XVI, aquele período que chamamos de pré-reforma, é um período bem importante para a preparação da reforma, e a gente não vai falar muito sobre isso, mas pelo menos 2 nomes eu quero recordar, porque são nomes que estão bastante ligados com a reforma, que é o nome de John Wycliffe e John Hus. Ambos no século XV, do século XIV, anos 1300 e alguma coisa ali no comecinho. Wycliffe, se você olha a trajetória de Wycliffe, ele está fazendo mais ou menos aquilo que Lutero vai fazer no século XVI, né? Ele está realmente olhando para a Escritura, está descobrindo que a salvação é coisa diferente daquilo que a igreja está ensinando e está questionando a igreja no monopólio que a igreja dizia ter sobre a vida espiritual das pessoas. Então, Wycliffe, ele afronta a igreja em certo sentido, porque até aquele momento
a Bíblia era lida em latim. Era a versão, a Vulgata. E ele, para realmente colocar a Bíblia acessível a todos, ele promove uma tradução da Bíblia para a língua inglesa. Ele era britânico, então ele promove aquela primeira versão da Bíblia para o inglês, não ainda dos originais grego e hebraico, sim, como vai acontecer posteriormente com William Tyndale, que tem o mérito de ter traduzido a partir dos textos originais, mas Wycliffe já coloca a Bíblia então na língua do povo inglês, então torna a Bíblia um conteúdo acessível. Um pouco depois, isso é lá então na Grã-Bretanha, hein? Atravessando na Europa para Boêmia, o que a gente conhece como Tchecoslováquia, República Tcheca, então John Hus, muito influenciado com os escritos de Wycliffe, que atravessaram o continente, John Hus, ele segue a mesma pisada, embora John Hus não era um erudito como Wycliffe era, mas ele era um grande pregador. Então, enquanto Wycliffe estava mexendo com a parte acadêmica, ao traduzir a Bíblia para o idioma inglês e a discutir realmente e até defender a Inglaterra contra a opressão de Roma, Wycliffe vai pela pregação, pelo viés da pregação. John Hus, ele vai pelo viés da pregação. Ele era um grande pregador. Então, o que faltava nele de erudição, ele tinha na homilética. Então, era um bom pregador e ele usa os escritos do Wycliffe para realmente promover a mesma luta contra a igreja de Roma, que queria monopolizar a vida espiritual dos membros. Então, por meio da pregação, eles estavam chamando a atenção para essas coisas e colocando sempre a Bíblia, chamando o povo de volta para a Bíblia. Interessante, porque tanto Wycliffe como John Hus, eles estão tocando num ponto que vai ser um dos pilares da reforma: sola escritura, né? Então, o sola escritura já está sendo defendido ali por Wycliffe e John Hus, e é exatamente nessa estrada que a reforma então vai caminhar pavimentada. Então, veja, a reforma não começa do nada. Antes dele, Wycliffe, John Hus, inclusive John Hus até é morto. O Wycliffe na Inglaterra ele foi protegido, mas John Hus ele vai para o Concílio de Constança com o salvo-conduto do imperador, do príncipe, mas na hora que a igreja acocha o príncipe, ele se retira e John Hus então é entregue para a cúria papal e acaba sendo morto na fogueira. Mas veja, é exatamente o que um tempo depois outra pessoa vai fazer. Era o que eu ia dizer, a questão, e foi eles sofreram as mesmas perseguições, né? Aquela pressão Isso. da Igreja Católica e... Sempre a Igreja Católica estava realmente perseguindo e matando qualquer um que se levantava contra a igreja. Contra eles. A gente poderia perguntar, por que isso não acontece com Lutero? Porque Lutero faz a mesma coisa que esses outros homens fizeram. Mas o contexto de Lutero, no início do século XVI, já tinha alguns ingredientes realmente que favoreceram a Lutero, né? Enquanto que no passado o príncipe se retirou na proteção a John Hus e ele foi entregue para ser queimado, no caso de Lutero não. O príncipe realmente mantém a sua promessa de proteger Lutero, e quando ele percebe que naquela famosa dieta de Worms, quando percebe que Lutero está correndo risco, ele simplesmente sequestra Lutero e esconde durante vários anos lá no castelo acho que Walwurt. Então, existe essa diferença de momento. O momento em que Lutero começa realmente a questionar a igreja é um momento onde o cenário era um pouco mais favorável. Se nós recordarmos, o século XIV foi o século que marcou a decadência moral da igreja romana. Os papas tendo várias mulheres. Naquele século que acontece aquilo que Lutero até vai escrever depois um livro do cativeiro babilônico da igreja, que foi o período em que a igreja de Roma se dividiu e tinha mais de um papa. Tinha um papa em Roma, depois tinha outro papa em avião, chegou a ter um terceiro papa. Então a igreja vivia um momento realmente terrível, moralmente terrível. Então esse declínio moral, a insatisfação popular com a igreja era crescente. Então muitos
em muitos lugares, algumas terras já estavam lutando por autonomia, para se livrar de debaixo do domínio romano. Muitos príncipes insatisfeitos com Roma realmente estavam buscando ocasião para se livrar, até para evitar pagar os impostos que tinham que pagar a Roma. Então, veja, havia um cenário político muito mais favorável a um movimento contra a igreja. Isso. O que não aconteceu na época de John Rose, né? Então, agora, na época de Lutero, esse ambiente está bem favorável. Então, é nesse ambiente que Lutero, como é bem conhecido, a data de 1517 é uma data mundialmente conhecida oficialmente como a data da Reforma. Então, era uma véspera de feriado de Todos os Santos. Então, a Europa estava fervendo de peregrinos vindo de todos os lugares para participar das missas e visitar os lugares onde ficavam as principais acervos de relíquias dos santos. Wittenberg, por exemplo, era uma dessas cidades onde Lutero estava. Então, ele se aproveita do momento. A cidade estava cheia, todo mundo ia à capela, então ele vai lá na porta da capela, no dia anterior, e afixa lá as 95 teses. Então, isso se espalha realmente pela Europa e vai realmente seguindo. Então, Lutero é aquele nome ligado à Alemanha, o início da reforma, né? Aquela reforma que começa na Alemanha e que depois vai se espalhando por toda a Europa, por continente, ilha e até por outras partes também. Certo. Em se tratando de reforma em si, a gente deve começar por Lutero, tendo em vista a falha dos outros reformadores, o problema, né, que teve dos outros reformadores, dos pré-reformadores, até então. Então, eu acho que é importante começar com Lutero, mas, ao mesmo tempo, deve ser compreendido que Lutero realmente marcava esse princípio, o germe, né? O botão de flor que estava desabrochando. A semente já tinha sido lançada pelos pré-reformadores. Isso, lá era a semente. Lutero é o botãozinho de flor que está se abrindo, mas de fato ela vai desabrochar. E esse desabrochar, de fato, não acontece precisamente com Lutero. Isso. Então, em Lutero, muitas coisas não se desenvolvem, mas ao mesmo tempo, como reformadores, nós sempre lembramos da contribuição de Lutero. Mas como a gente vai ver no desenvolvimento aqui, falando sobre a reforma em outros lugares, Lutero foi mais importante para a reforma, não tanto na sua teologia, como no ato de provocar esse movimento de reação à igreja. Esse ato realmente de Lutero é até mais importante do que o seu conteúdo doutrinário. Por exemplo, as 95 teses, se você vai olhar as 95 teses, muita coisa ali está muito ligada a Roma ainda. Né? Somente depois é que Lutero realmente vai reagir fortemente contra o papado e continua reagindo contra as indulgências e vai desenvolvendo a teologia da cruz de Lutero, que é muito importante, a doutrina do resgate do sacerdócio universal de todos os santos. Então, há outras coisas que Lutero vai se desenvolvendo, mas é fora do contexto luterano onde a reforma realmente vai decolar. E é aí por aí que a gente deve realmente caminhar. Certo. É importante essa questão de dizer outros reformadores, trazer uma lista que não seja, que a gente vai falar sobre alguns porque o tempo não permite. Sim, que não seja tão limitado, tão extensa, mas também que não se resume a tão poucos, mas que sejam os mais importantes. Dá realmente para citar alguns. Só dizer antes que aquele eixo ali na Europa, entre Alemanha, França e Suíça, realmente era onde efervescia a reforma. Estava fervendo mesmo, é uma palavra boa. A reforma estava fervendo ali. Então, no contexto não apenas alemão, porque o contexto alemão era mais fortemente luterano, mas ainda tinha algo de reforma, mas reunindo parte da França e da Suíça e posteriormente de Holanda e depois transborda para as Ilhas Britânicas e por aí vai. Então, nesse eixo aí é onde a gente eu quero falar um pouquinho mais, especialmente, irmão, porque
Quando falamos sobre reforma na Europa, então, a Alemanha é muito conhecido, Holanda também é bem conhecida, mas a Suíça não é tão conhecida. Então eu queria realmente aproveitar essa ocasião para destacar particularmente alguns pontos na Suíça e para mostrar como a partir dali realmente a reforma calvinista estava realmente se espalhando para todo lugar. Então, saindo de Alemanha e se espalhando pela Suíça, a gente pode realmente falar um pouco mais. Quando a gente fala sobre Suíça, é como a Alemanha antigamente. A Alemanha não era um país como é hoje, né? Existiam vários estados confederados na Alemanha. A Suíça também existiam os vários cantões que formavam a Confederação Helvética, que tem inclusive a Confissão Helvética, né? Então essa Confederação Helvética que incluía vários cantões. Então eu separei aqui para mencionar alguns desses cantões que tem alguns personagens ligados, mas só antes de passar adiante, ainda na Alemanha tem alguns personagens ligados com Lutero, né? Lutero como reformador, mas tem alguns nomes que estão um pouco associados. Vamos começar pela Alemanha, então, que pronto, então antes de passar para a Suíça, vamos falar um pouquinho sobre esses personagens. Porque quando fala Alemanha, a gente pensa logo em Lutero, né? Mas tem dois nomes, pelo menos, tem mais do que isso, mas pelo menos dois nomes, o nome de Erasmo de Roterdã e o outro amigo dele, agora Philippe Melanchthon, são dois nomes que estão bem associados a Lutero. Erasmo de Roterdã, ele era muito mais acadêmico. Então, Lutero tentou se aproximar de Erasmo de Roterdã, que era holandês, porque percebeu que ele era muito importante. Inclusive, no ano anterior, as 95 teses, nos anos anteriores, Erasmo de Roterdã tinha publicado o Novo Testamento grego. Isso era uma novidade para a época. Ele, como acadêmico, ele reuniu todos os manuscritos disponíveis, fez um trabalho de organizar em um texto grego para o Novo Testamento, que poderia servir para outras traduções a partir, então, do texto grego. Esse texto, inclusive, depois ele vai ser ajustado e vai ser conhecido quando ele vai para a imprensa de Gutenberg. Ele fica conhecido como texto Receptus. Até hoje, tem traduções da Bíblia que usam o texto Receptus como texto base para a tradução. Então, daí você vê a importância do trabalho de Erasmo. Mas quando o Lutero procurou aproximação, Erasmo ele não quis se envolver diretamente, ele preferia realizar o seu trabalho a partir da sua experiência acadêmica, né? E o outro, o Philippe Melanchthon, ele era um homem da Igreja Católica. Ele tinha muito problema com a Igreja Católica, mas o problema dele era mais a corrupção moral da Igreja. Então, ele queria uma reforma nesses termos. Ele não era um homem que estava criticando as doutrinas da Igreja. Inclusive, a amizade dele com Lutero começa a se romper justamente quando os dois estão disputando sobre o livre-arbítrio. Lutero defendendo que o homem, a vontade do homem é escrava pelo pecado, e Erasmo então até publicou o livro falando sobre o livre-arbítrio, né? Philippe Melanchthon, defendendo o livre-arbítrio. Então, não há também uma aproximação maior, porque Melanchthon continua como homem da igreja. Tem até um artigo do pastor Abraham de Graaf, quem quiser pesquisar aí no seu navegador, está no site do projeto Dort, dos cânones de Dort, o reformador que não quis se reformar. Ele era um reformador porque a sua contribuição acabou favorecendo, mas ele não quis assumir o compromisso de ir adiante em reforma, como Lutero estava fazendo. Ele continuou como homem da Igreja Católica Romana. Então, o Karl Stahlitz também é um nome ligado a Lutero, era um doutor da Igreja, que inclusive foi professor de Lutero, quando Lutero estava estudando em Wittenberg. Então, inclusive, esses nomes estão relacionados. Inclusive a questão também dos sacramentos, né? O Melanchthon, ele defendia os Isso, interessante. Bom você mencionar, porque Melanchthon, ele tem uma contribuição. No meio luterano, teve aquela confissão, a Confissão de Augsburgo, de 1530. Essa confissão, a primeira edição dela, a edição original, ela era bem luterana, estritamente luterana. Então, falava sobre uma presença real de Cristo na ceia. Mas Melanchthon mesmo era mais próximo dos reformados
do que dos católicos romanos e dos luteranos. Ele acreditava numa presença espiritual de Cristo na ceia. Então, acabou que surgiu no cenário da discussão uma segunda versão da Confissão de Augsburgo, de 1530, um pouco modificada e mais atenuada nesses aspectos doutrinários, como, por exemplo, no sacramento da ceia. Então, nessa segunda edição, ele está a Confissão de Augsburgo fica mais próximo dos reformados do que dos luteranos. Então, veja, mais uma contribuição que ele deu para a reforma, mesmo sem querer assumir um compromisso mais forte, né? Mas então agora a gente pode entrar... A gente pode entrar agora na Suíça, né? E o que podemos destacar? Quem podemos destacar, né? Eu quero começar por Zurique. Tem um nome associado a Zurique, que é um nome bem importante, que é o nome de Ulrich Zwinglio. Os ouvintes que estão nos acompanhando, assim, a lista de reformadores é muito grande, né? A lista de lugares onde também o movimento de reforma estava se desenvolvendo também é grande. É impossível, nem eu sou um historiador para realizar tal coisa. Mas mesmo que eu quisesse dar uma lista, isso seria muito difícil pelo tempo. Mas você pode pesquisar mais. Mas eu separei algumas cidades aqui de Suíça que realmente tiveram um papel importante, e os nomes estão se entrelaçando nesse desenvolvimento da reforma. Por isso eu estou mencionando, em primeiro lugar, a cidade de Zurique, onde Ulrich Zwinglio era um padre, e posteriormente ele começa a realmente pregar, ele abandona o antigo método e começa a proclamar uma exposição mesmo da Escritura. Mas interessante que Zwinglio, ele, quando perguntado se ele dependia de Lutero para a reforma, em Zurique, ele dizia, bom, eu li as 95 teses, mas eu não dependo das 95 teses. Então, ele queria realmente uma reforma mais autônoma, né? Então, ele não se aproximou muito de Lutero. Pelo contrário, até meio que estava meio arranhado, sabe, entre ele e Lutero. Participaram de algumas conferências juntos, mas não era uma coisa muito alinhada, não. Então, mas é muito importante o papel que Zwinglio está tendo, porque ele realmente começa a retirar realmente do contexto da igreja da cidade aquilo que era de catolicismo romano. Então, se ele não tomou da teologia de Lutero, mas pelo menos isso é certo, que no movimento de reforma, em certa medida, depende daquele ato de Lutero. Por isso que é sempre bom dizer isso. A reforma depende muito mais daquele ato de protesto de Lutero do que da teologia dele. Da sua própria teologia. Então a reforma realmente nos cantões suíços, eles não estão dependendo diretamente da teologia de Lutero. Por isso você consegue ver logo no começo as diferenças. Zwinglio escreveu um documento com vários artigos, e nesses artigos você percebe o quanto realmente ele está afastado do luterano, né? Eles estão realmente aos poucos se afastando dos luteranos. Mas naquele momento Zurique não era tão próximo, por exemplo, de outra cidade como Genebra. Uhum. O sucessor dele, de Zwinglio, que é Heinrich Bullinger, é um homem diferente de Zwinglio. Zwinglio era estilo Lutero, sabe? Era meio austero, meio grosseirão. Lutero tinha essa fama. Mas já Bullinger, o sucessor dele em Zurique, já era um homem mais pacífico e mais conciliador. E Bullinger realmente procura aproximar-se mais de Calvino. Então a gente vê os dois muito mais próximos do que Calvino conseguiu se aproximar de Zwinglio. E Bullinger é aquele homem que é conhecido pela Confissão Helvética. Se você já ouviu falar na Confissão Helvética, a primeira Confissão Helvética, ele compôs junto com outros homens, mas essa primeira Confissão Helvética ainda era muito próximo dos luteranos. E houve muita reação a ela. E a segunda Confissão Helvética, que é uma revisão que ele faz, então essa está bem no contexto bem mais reformado. Então você pode ver a influência já do contato dele com Calvino,
nessa segunda edição da Confissão Helvética. Então, você, normalmente pesquisando, você não encontra tão facilmente a primeira, mas normalmente a segunda Confissão Helvética. Por quê? Porque foi essa segunda confissão que muitas igrejas acabaram adotando. Na época da Reforma, na Suíça, muitas igrejas adotaram a segunda confissão helvética, que foi de Henrik Bullinger. E além na Suíça ainda, quais os outros cantões que a gente pode destacar e quais as pessoas que... Tem a cidade de Lausanne. Cadê aquele livro novamente de Pierre Viret? Então, esse livro aqui, pode mostrar ali, é um livro bem importante, é o resgate de um reformador que era praticamente desconhecido até pouco tempo atrás, quando esse autor Jean-Marc Bertholdi, ele é francês, é suíço, e na Suíça ele está resgatando e traduzindo e produzindo material com base nos escritos de Pierre Viret, e a editora Monergismo está fazendo a gentileza para nós, leitor de língua portuguesa, de termos nós temos na verdade 2 livros, tem esse aí que conta um pouco da história de Pierre Viret, e tem o Catecismo, que ele escreveu, sim, também publicado pela editora Os Puritanos, Catecismo de Pierre Viret. Então, ele era um pregador nato, aquele pregador contagiante, que conseguia chamar a atenção das pessoas. E ele, inclusive, converteu até os pais dele vieram para a Reforma a partir da pregação deles. Ele foi muito próximo de Calvino, trabalhou, foi pastor em Genebra, junto com Calvino, muito influente ao lado de Calvino, inclusive posteriormente, quando é inaugurada a Academia de Genebra, ele é um dos grandes nomes como professor, e inclusive ele já havia iniciado um trabalho de formação de uma academia em Lausanne anteriormente, que como não seguiu adiante, muitos desses professores vieram para Genebra para trabalhar então na Academia de Genebra. Então Pierre Viret em Lausanne também é um nome muito importante. Sobre Basileia, o que o senhor tem a falar, o que tem a destacar sobre? Tem um nome que é bem pouco conhecido. Quem está lendo material de história da Reforma, como a gente mencionou aqui no começo também, João Calvino era assim, né? Tem um livro que conta a história de João Calvino, e quem tá aqui, mostra aqui de novo aqui o livro, aqui esse livro da editora Os Puritanos, é uma biografia de João Calvino, e você vê que vários outros autores estão relacionados com João Calvino. Então quem está lendo esse material está ouvindo sobre muito mais nomes. Um deles é o Ecolampádio, bem pouco conhecido, não temos ainda um livro dele em português, como aconteceu agora, a editora Os Puritanos lançando sobre Pierre Viret. Mas, veja, o Ecolampádio, na cidade de Basileia, ele foi um nome importante, e ele também estava bem próximo a Calvino. Tem você que está acompanhando o programa agora e quiser pesquisar, eu fiz um pequeno post, está no blog Obra da Graça, foto conta a história, alguma coisa assim. Tem aquela foto, uma imagem, melhor dizendo, daquele colóquio de 1529, onde vários reformadores estavam presentes para tentar, foi uma iniciativa para tentar aproximar mais os reformadores. Então, Zwinglio estava lá, Lutero também estava lá, eu já mencionei que os dois eram bem austeros, bem grosseirão, hein? E nessa imagem eu tento explicar um pouco sobre alguns personagens que aparecem nessa imagem. Lutero, por exemplo, está apontando para a mesa assim, e dizendo hoc est corpus meum, isto é o meu corpo, citando latim e apontando assim para a Bíblia, enquanto que Zwinglio está apontando para o céu, dizendo assim, Cristo está no céu. Então, enquanto Lutero estava apontando para o pão, dizendo, isto é o meu corpo, Zwinglio está dizendo, o corpo de Cristo, Cristo está no céu. Então, os dois estavam nesse debate, e o Ecolampádio, esse homem bem importante na reforma da Basileia, ele também estava presente nesse colóquio, e em dado momento ele cita João 6, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas aí ele diz para Lutero que nesse capítulo existia muitas outras metáforas, então não apenas a do pão. Então, se Jesus era o pão, Jesus era também outras coisas. Então Lutero não reagiu, meio que
concordou, alguns entendem que ele concordou com a posição, mas ele manteve a sua posição forte de que Cristo realmente estava presente nos elementos da ceia, no pão e no vinho, né? Então, o ecolampádio realmente tem um papel importante, e você vai ver, inclusive, lá na postagem eu coloco uma foto das assinaturas de quem estava presente. A irmã Jéssica estava perguntando aqui sobre o sorteio, se a gente vai ter sorteio essa semana. A gente vai fazer o sorteio durante a semana, não aqui no programa, porque o tempo sempre fica muito apertado. Então você fica ligado na página do programa Voz da Reforma no Facebook. A gente vai colocar lá alguma coisa para sortear, e acho que eu vou usar isso, hein? Vou usar essa imagenzinha das assinaturas que tem lá para ver quem é que consegue descobrir a assinatura de ecolampádio lá. É bem interessante lá, tá? Tem várias assinaturas desses homens de Deus. Mas então ele foi bem importante na Basileia. Pastor, Estrasburgo, essa cidade, como é que o senhor tem... A cidade de Estrasburgo é uma cidade bem importante e estratégica. Você sabe que Calvino, quando foi parar em Genebra, ele não queria ir para Genebra, ele queria ir para Estrasburgo. Tem várias histórias relacionadas, mas rapidamente, porque o nosso tempo vai passando. Calvino queria ir para Genebra e queria ir para Estrasburgo, mas a estrada estava fechada, ele fica em Genebra, né? Então, o reformador de Estrasburgo, Martin Bucer, na verdade, ele chega a Estrasburgo porque ele havia sido excomungado pela Igreja Católica já em outro lugar, a Católica Romana, e então ele se refugia em Estrasburgo porque ele já tomara conhecimento de que existia um grupo de homens lá na igreja que já havia iniciado um processo de reforma. Inclusive tem um homem chamado Capito, que ele é bem importante também nesse processo de reforma. Então Capito começa junto com outros homens essa reforma em Estrasburgo, e depois Martin Bucer chega e se associa a eles, e tem o seu nome ligado para sempre a essa cidade, embora ele não morre lá, ele não fica até a morte. Depois de um tempo a perseguição aumenta e ele foge para a Inglaterra, contribui bastante também com a reforma na Inglaterra. E então Calvino ele ficou lá em Genebra de 36 até 38, né? Ele pretendia ir para Estrasburgo, não consegue chegar a Estrasburgo, entra em Genebra, a pedido de Farel, fica em Genebra até 38. 38 eles são expulsos de Genebra. Para onde Calvino vai? Para Estrasburgo. Era o lugar que ele queria ir desde o princípio. Ele disse: eu vou para lá. Então, os próximos 3 anos da vida de Calvino, ele passa em Estrasburgo debaixo da influência de Martin Bucer. É um nome muito importante na formação teológica de Calvino. Calvino já era um nome bem conhecido nessa época, ele já tinha publicado a primeira edição da Instituta, em 1536. Aqui ele desenvolve a segunda edição das Institutas, já bem mais abrangente do que aquela primeira edição, e percebe-se muita influência de Martin Bucer na vida de Calvino. Inclusive, Calvino, quando volta para Genebra, em 1541, as ordenanças eclesiásticas de 1541, percebe-se o quanto influenciado foi pela presença de Calvino durante a sua estadia aqui em Estrasburgo. Então, realmente, Estrasburgo é uma cidade importante. Ligado a ela, nós temos o Martin Bucer e, desculpe-me, antes dele, até o Capito já era um homem que, Wolfgang Capito, ele já havia iniciado esse processo de reforma também em Estrasburgo. E outras cidades feito... Neuchâtel, Berna, Genebra, ligadas com Farel. Guilherme Farel. Interessante, porque Guilherme Farel é um nome... Quando a gente fala sobre Genebra, logo pensa Calvino, né? Genebra e Calvino, parece que ele era de Genebra. Calvino era francês, chega a Genebra fugindo da França, queria ir para Estrasburgo, não consegue, vai parar em Genebra. Aí Farel já estava lá. Então Farel já, por meio da pregação, estava realmente promovendo mudanças sérias na igreja. Mas Farel não era um bom organizador para a igreja. Ele mesmo reconhece isso. Ele era um excelente pregador, era boca de ferro, mas não era um bom organizador. Então, ele soube que Calvino estava na cidade. Calvino já era conhecido, já porque a primeira edição
havia sido já publicado naquele ano, então 1536 estava bem, todo mundo já conhecendo Calvino, influente. Então, quando ele soube que Calvino estava na cidade de Genebra, ele vai lá visitar Calvino e convida Calvino para ficar com ele, mas Calvino não queria de jeito nenhum, ele queria ir para Estrasburgo. O plano dele era realmente ir para lá e estudar. Ele já sabia que Estrasburgo era um grande centro de reforma, mas Farel não se rendeu não, e ele espraguejou mesmo, sabe? Parece que ele invocou o céu e o inferno contra Calvino, e Calvino ficou meio amedrontado, temeroso. Se na dúvida é melhor ficar. Então Calvino ficou, e junto com Farel eles realmente desenvolveram a reforma na cidade de Genebra, e em muitos aspectos, mas a oposição a eles era muito forte. O partido dos libertinos realmente era muito forte naquele momento. Eles não tinham um apoio popular muito grande, nem apoio da liderança de Genebra. Então eles acabaram sendo expulsos de Genebra. Então Farel está ligado a Genebra como aquele primeiro homem que começou, por meio da pregação em Genebra, começou a promover reforma, mas quando eles foram expulsos de Genebra, e Calvino vai para Estrasburgo, Farel recebe o convite para ir para Neuchâtel, então ele vai para lá e não volta mais para Genebra, e de lá ele vai depois para Berna, ele influencia também a reforma em Berna. Calvino depois acaba voltando a Genebra, né? Em 1541 ele volta a Genebra, mas Farel não retorna. Ele mantém correspondência com Calvino durante esse período e por um longo tempo, mas embora Genebra começa a reforma com Farel, de fato fica eternizado a ligação com o nome do grande reformador João Calvino, né? Esse é o grande nome. E diante disso, o que nós podemos falar sobre a Genebra calvinista? Já bem pertinho aqui, estamos estourando já o nosso tempo, mas antes de ir para a conclusão, como o irmão chamou a atenção, Genebra realmente é bem importante, e até o ano de 1559 é um ano bastante importante, né? Esse ano de 1559 é para a gente que gosta de reforma marcar mesmo na nossa agenda, porque 1559 você tem a última edição das Institutas de Calvino, em 1559 você tem a fundação da Academia de Genebra, em 1559 você tem, por exemplo, o grande reformador das Ilhas Britânicas, John Knox. Ele é enviado de Genebra para a Escócia, e lá ele inicia os trabalhos de reforma na igreja. Como ele estava batendo de frente com o problema do episcopalismo, então a igreja reformada na Escócia, na Grã-Bretanha, começa sendo apelidada de igreja presbiteriana, que depois acaba assumindo mesmo a função de nome da nova igreja reformada nas Ilhas Britânicas. Então a confissão de fé francesa, que escrita por Calvino e para os franceses em 1559, o primeiro sínodo geral das igrejas francesas, 1559. Então 1559 é uma data realmente bem importante na época da reforma. Em casa, instruindo a minha família na mesa, a gente tem um calendário de datas lá, e numa das datas bem importantes está lá 1559. Se 1517 é uma data importante, 1559 para os reformados é até mais expressiva, porque há muito mais eventos relacionados a essa data de 1559, né? Então acho que agora a gente tem que partir para a conclusão. Vamos, né? concluir em conclusão, como é que a reforma surge no continente europeu nesse sentido. Isso, de fato a reforma isso tudo está acontecendo ali na Europa, né? Mas não fica na Europa, nem no continente, mas espalha para as Ilhas Britânicas, como a gente já viu com John Knox. Mas mais do que isso, por meio dos puritanos chega até as Américas, né? E por meio de Genebra chega até o Brasil. Em 1557 aquela expedição de Villegagnon, apoiada pelo almirante Coligny, sai uma expedição para iniciar uma França Antártica, como se fosse uma província francesa no Brasil, né? Chamada França Antártica, depois chamada de Brasil. E eles pediram ajuda de Genebra, de Calvino. Então Calvino envia um grupo de pastores e de homens piedosos para contribuir com essa expedição. Infelizmente essa expedição não funciona, e o próprio trabalho reformado não vai adiante, mas deixa um fruto que foi perpetuado e está disponível hoje para nós, que é a Confissão da Guanabara. Então quem nunca leu a Confissão da Guanabara
tem o livro de Jean Crispim, publicado em português pela Cultura Cristã, que tem o documento original e a história por trás da Confissão da Guanabara. Então é um livro também recomendável. Eu acho que isso dá pra gente deixar aquele gostinho para as pessoas que estão nos ouvindo pesquisar um pouco mais sobre isso.